capítulo 21. Deus colocou uma palavra no meu coração para essa noite. Nós vamos ler dos versos de número 9 em diante. Quem achou, diga amém. Quem achou, mas não consegue ler porque esqueceu o óculos ou porque está escuro, mas vai ficar ligadinho, diga glória a Deus. Maravilha. Diz assim o texto sagrado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão, deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, mas em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, e pondo sobre os ombros dela, deu-lhe também um menino e a despediu. Eu preciso que tire só um pouquinho do revérbero ou do eco, porque estou me ouvindo duas vezes, aí está me confundindo a leitura no som, se for possível. Continuando. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar. Pondo sobre o ombro dela, também lhe deu um menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Qual é o nome do deserto, gente? Qual é o nome do deserto, gente? Berseba. E consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que a um tiro de arco. Pois ela dizia que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, lhe dizendo, que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele eu também farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço e foi enchê-lo d'água com o odre que tinha e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitando nos desertos se tornou flecheiro. E você diga... amém por essa palavra. Não senta ainda não. Fica de pé. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra de ordem que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade dessa noite. Quando eu disser 3, você vai virar em direção a essa pessoa e vai liberar essa palavra profética, dizendo para ela, não é o fim, é só o recomeço. Amém? Você vai dizer, não é o fim. Como eu estou no meio de uma esmagadora maioria de mulheres, apesar de saber que temos senhores queridos, distintos, que nos prestigiam hoje aqui, e a palavra é para todos, mas eu vou aproveitar de algo que é mais peculiar da mulher, que é pedir a outra para ficar calma. E só mulher sabe pedir uma mulher para ficar calma do jeito que tem que pedir. Por quê? Porque a pessoa calma, que não tem costume de ficar nervosa, não sabe como é que acalma os outros. Ela diz assim, calma, calma. E quanto mais calma ela pede, mais irritada a pessoa fica. Agora, pega uma mulher que está acostumada com estresse. Ela sabe acalmar os outros no susto, na hora. A pessoa está querendo surtar, ela diz, calma! Porque você tem que fazer isso, né? Quando a pessoa está mais nervosa do que você, um choque de realidade. Então existem coisas na sua vida que a impressão que você tem de uns anos para cá é que estão deteriorando. Parece que tudo que você trabalhou para viver e construir está acabando. A ponto de, em algumas áreas da sua vida, você se perguntar, meu Deus, será que eu vivi a vida inteira em prol disso para no final ver isso esmorecer, acabar? Então tem pessoas aqui que estão se sentindo ameaçadas por morte na área física, mas principalmente na área emocional e também na área espiritual.
Tem gente aqui que está tendo a sensação já há algum tempo, Senhor, parece que nunca mais eu vou sentir a tua presença como eu já sentia um dia, porque eu não consigo mais te buscar como te buscava. São tantas coisas que nos ameaçam, então chega uma hora na nossa vida que a gente pensa que isso tudo está deteriorando, está acabando, está morrendo. Só que hoje, na Extraordinária e sobre o tema de recomece, a palavra que Deus está liberando para a nossa vida é: você não vai morrer, você vai recomeçar. Só que quando eu disser 3, você vai liberar essa palavra em direção a ele ou a ela e vai começar dizendo assim, só no 3, tá, gente? Você vai dizer assim, calma! Mas é daquele jeito. Quem está entendendo, diga amém. Você vai dizer, calma! Você não vai morrer, você vai recomeçar. Calma, você não vai morrer, você vai... É 1, se endireita aí, postura. 2, respira fundo, vem. 3, libera a palavra. Calma. Agora para o outro vizinho, calma aí, para o outro, de novo, 1, 2, 3, diga. Calma, você não vai morrer, você vai recomeçar. Deus está inaugurando um ciclo novo nesta noite. Quem crê, reaja diante dessa palavra. Oh, glória, se assente glorificando a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, presta muita atenção. Tem como essas luzes aqui que deixam um sol para cada pessoa continuar acesa diante deles ou não? Porque se tiver, eu queria que eles sentissem o calor que eu estou sentindo aqui. De vez em quando acende, viu, filho? Bota bem assim em cima dele para ele ficar ligado. Até porque daqui de cima eu quero ver quem está cheio, quem está cochilando porque saiu de casa às 7 horas da manhã. Porque se tiver alguém aqui arrebatado, eu vou discernir. Mas se for sono, eu vou chamar pelo nome. Então, de vez em quando, você joga essa luz aí em cima deles. Eu vou ser bem objetiva, porque... Não porque eu tenha que ser, me foi dada a liberdade aqui. Mas porque eu sei que tem tanta coisa de Deus ainda para acontecer. Mas, acima de tudo, Deus nos deu uma palavra tão diretiva que eu não quero ir para a direita e nem para a esquerda. Então, preste muita atenção. Você conhece a história de Agar. Se não conhece, eu vou resumir de forma sucinta para todo mundo entender. Agar é uma serva egípcia de extrema confiança de Sara. E quem é Sara? Esposa de Abraão. E quem é Abraão? Aquele a quem Deus chamou. Aquele a quem o autor da carta aos Hebreus chama de pai da fé. Por quê? Porque ele realmente ouviu a voz de Deus e não precisou de nenhum testemunho que desse a Deus crédito para acreditar que Deus era quem dizia que era. E isso lhe foi imputado por justiça, por isso Abraão foi pai da fé. Abraão recebe então da parte de Deus uma promessa tremenda, tremenda. Por que eu digo que é tremenda? Porque ela é uma promessa abundante e perpétua. Por que abundante? Porque ela foi tão grande que o cumprimento dela não se reservou só em Abraão, mas se manifestou sobre toda a sua descendência até os dias de hoje, de forma a alcançar até a nossa vida, mesmo sem que nós sejamos hebreus. Ao ponto de que Deus traz sobre nós, debaixo do sangue de Jesus Cristo, a contemplação da mesma bênção que liberou sobre a casa de Abraão, quando disse para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, foi algo tão grande, tão perpétuo, que apesar de se cumprir na vida de Abraão, não cabia só na casa dele, mas se estendeu sobre toda a sua hereditariedade e sobre toda a hereditariedade daqueles que reconhecem a Cristo como seu Senhor. Quando nós falamos Deus de Abraão, nós estamos mencionando Deus que faz promessas. Porque o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez promessas, e mediante a fé ele creu e fortalecia a sua fé, dando glória a Deus. Depois ele viveu o cumprimento dessa promessa que se chama Isaque, aonde está revelado o banquete do desmamamento, na leitura que a gente fez agora no capítulo de número 21. Isaque é o cumprimento de uma promessa que ele ouviu 25 anos atrás e agora ele está vendo a realidade do cumprimento dela diante dos seus olhos. Então, quando nós mencionamos o Deus de Abraão, nós mencionamos o Deus que faz promessas. Quando nós mencionamos o Deus de Isaque, nós estamos mencionando o Deus que cumpre as promessas que faz. Só que, na verdade,
o nome do memorial de Deus, conhecido não só pelos hebreus, mas por todos nós que estamos aqui, ele na verdade está num tripé, porque toda a tese precisa se sustentar num tripé. É como uma câmera que sustenta agora. Ela não precisa de muitas pernas. Tendo 3, é o suficiente para dar a ela sustentabilidade e posição. Dentro do campo da ciência, da tese, do que você precisa comprovar, isso é o suficiente. E então o memorial de Deus se encerra no codinome quando mencionamos Deus de Jacó. Então preste atenção, por que Deus de Jacó? Porque o Deus de Jacó é o Deus que dá manutenção à promessa. Quem é Jacó? Jacó foi filho de Isaac. Quem está acompanhando comigo, diga amém. Jacó foi filho de Isaac e nele se perpetua a bênção que o Senhor deu a Abraão e o cumprimento das promessas que estavam sobre a sua casa. Daí para frente, então, Deus passou a ser conhecido diante de todos aqueles que o serviam como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então presta atenção, Deus de Abraão, Deus que faz promessa, Deus de Isaac, Deus que cumpre promessa, Deus de Jacó, Deus que dá manutenção àquilo que já cumpriu. Deus não te larga sozinho depois que cumpre uma promessa. Deus não deixa a empresa na tua mão para você se virar depois que te dá um CNPJ. Deus não desampara a tua gravidez, ou melhor, Deus não desampara o teu filho depois da gravidez só porque ele já cortou os laços de morte. Não, Deus está dizendo, e a gente vê a revelação do que estamos dizendo aqui, no capítulo 21 do livro do Gênesis. Olha o que está acontecendo aqui. O Deus de Abraão, e futuramente conhecido como Deus de Isaac e Deus de Jacó, está agora num dia de festa celebrando um grande banquete. E nesse grande banquete, o banquete celebra o desmamamento de Isaac, o filho que viu o cumprimento da promessa que Deus fez a ele, porque Sara não é uma mocinha nova, Sara já é uma senhora de cabelos grisalhos. E agora ele está celebrando essa realização tão grande. O texto diz que Sara está tão feliz, gente, tão feliz, que ela anda pela casa dizendo assim: Abraão, quem diria que Sara, tua mulher, te daria um filho nessa idade? E ela prossegue: Abraão, quem diria que Sara, tua esposa, amamentaria um filho na velhice? Ela está chocada, sabe por quê? Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Porque ela é uma senhorinha bem envelhecida e entretecida. Quando Sara se vê na realização de amamentar seu filho Isaac, nós estamos falando de alguém que não amamenta aqui não, amamenta aqui, de tanta idade que tem. Tu entendeu, né? Então, quando ela constata a realidade da sua circunstância, ela fica tão alegre pelo cumprimento da promessa em casa, no dia do desmamamento daquela celebração. Ouça isso. Ela está extremamente feliz, porém tem uma pendência na casa. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus vai resolver as pendências da casa. Prega para ele ou para ela e diga assim: Deus vai terminar. Grita aí, diga: terminar o que você começou, mas não sabe como encerrar. Tem coisa que a gente só começa, mas não sabe como dar o desfecho. Aonde isso se manifesta? Presta atenção. Quando Sara já tinha a promessa, mas não sabia como ia cumprir, e por ela ainda não conhecer como Deus trabalhava, ela teve uma ideia. Ela pensou: eu vou pegar a H, que é a minha serva, da minha confiança. No capítulo 16 do livro do Gênesis, quando Sara introduz H na cama do seu marido Abraão, você vai ver Sara chamando H de serva. Dentro do contexto e da tradução, ou do hebraico ou do aramaico, o contexto que representa o chamamento, ou seja, a forma como Sara se dirige a H, não é escrava, é serva. Capítulo 16. Ela diz assim: Abraão, deita com a minha serva H, para que dela possa nascer o filho que Deus nos deu. Ela está tentando ajudar Deus. É um equívoco que a gente comete. Qual, Camila? Tentar fazer cumprir as coisas que Deus promete. Olha para mim, não é da tua responsabilidade fazer cumprir o que Deus promete. Quando Deus te faz uma promessa, é da responsabilidade dele o cumprimento da promessa. Então você não precisa inventar nada. É só você ficar no plano que Deus combinou com você. Por exemplo, Deus aparece para Abraão no capítulo 19, se não me engano, e diz assim para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Isso logo depois dele ter deitado com H, pedido de Sara. O que isso significa? A grosso modo, sabe o que Deus está dizendo? Abraão, você não precisa inventar nada, só faz o que a gente combinou. Deus está dizendo aqui para alguém: sabe por que você está ansiosa?
Sabe por que seu cabelo está caindo? Sabe por que a gastrite nervosa está atacando? Sabe por que as doenças psicossomáticas estão flagelando a sua alma? Não é porque está faltando hormônio nem substância no teu corpo, não. Está tomando vitamina, está com a terapia em dia. Mas por que não está reagindo? Aí a gente olha para isso aqui. É porque você está querendo dar um jeito de fazer cumprir as promessas que só Deus pode realizar. Mas nesta noite ele já começou a responder. E ele está dizendo aqui para quem tem ouvidos ouvir. Faz o que a gente combinou. O que, Camila? Espera! Espera! Só que ela não esperou. E no cumprimento dessa ideia que ela teve, ela vai introduzir H. Qual é o nome da moça? Qual é o nome da moça? Vai introduzir H na cama de Abraão, para que dele nasça o filho da promessa. H vai gerar. Mas H não se sentia preparada para gerar. Não um filho de quem tem uma promessa tão grande quanto Abraão. E Sara, apesar de ter dado a ideia, também não se sentia pronta para ver H gerar. Tem gente na nossa vida que a gente torce muito, torce, até ver que essa pessoa cresceu mais do que a gente. E então a gente percebe que não estava preparado para ver ela ficar tão melhor do que a gente. Guardadas as devidas proporções, é quase que o que está acontecendo. Porém, o que na verdade vai acontecer é que H, por não estar preparada para viver uma autoridade tão grande na sua vida, vai começar a desmerecer Sara. Só que Sara pode não gerar, mas ainda é a senhora da casa. E o texto diz que Sara não pode expulsar H de dentro da sua casa. Por quê? Porque agora ela carrega uma semente de Abraão. Ideia que foi dada por ela. Agora presta atenção. Eu quero que você tire H dentro desse contexto de mulher sem vergonha por ter deitado com Abraão. E comece a entender que Sara era apenas uma serva. Era apenas uma serva. Tanto é que Sara chegou para Abraão e disse o quê? Deita com a minha. E dela nascerá o nosso filho. Então, para Sara, H é serva da confiança dela. Ela não introduziria na cama do marido, dentro daquele contexto, alguém que ela não sentisse que tinha confiança nessa pessoa. Só que depois que H começa a gerar, ela não está preparada para aquilo, começa a se achar. E ela começa como se vaidosa pela barriga a espizinhar a senhora. Mas a senhora, que é a Sara, não vai admitir. Não pode mandar ela embora, mas vai fazer o que mulher sabe fazer muito bem quando está com raiva. Não deve, mas faz. O quê? Matar na unha. Sara não fala, mas olha. Sara não manda embora, mas não celebra a presença. Sara não despede, mas também não dá paz em casa. É quando você precisa se submeter a contextos aonde você abriu a margem para algo que você pensava que estava no seu controle e de repente você percebe que não tem mais o controle sobre essas pessoas, não tem controle sobre essa família, não tem controle sobre as tragédias que aconteceram na sua casa, não tem controle sobre o desdobramento das escolhas que você fez e você não sabia que elas iam dar desdobramentos tão terríveis quanto esse. Resultado, Sara espizinha tanto H, que tem um dia que ela não aguenta o nível de humilhação a qual ela é submetida por Sara. O texto diz que ela sai de casa errante, sem saber para onde vai, buchuda, barriguda, grávida de Abraão no meio de um sol escaldante, vai parar no meio de um deserto, fugida. Olha para alguém aí agora e diga: ela fugiu. Ela fugiu. Olha para cá. Perdão, ela fugiu por motivos nobres. Em que sentido? Ela não aguentou a humilhação. Sabe o que a H está provando? Que ela não depende da fortuna de Abraão. E nem está disponível a ser tão humilhada por causa de teto e comida. Há nela brio, há nela orgulho. Há nela um nível de dignidade que faz ela perceber quando uma coisa fica insuportável. E num ato de devaneio sai ela então de casa. Preste atenção. Vai parar nesse deserto, anda, sol escaldante, grávida. E então ela pensa: eu vou morrer. Por quê? Ela para no meio de um deserto. Mas segure aí, senhoras e senhores. Isso não é Gênesis 21, isso ainda é Gênesis 16. O primeiro deserto que H conheceu chamava-se Sur. Qual é o nome do deserto? Sur. E sabe o que significa Sur? Muro.
Muro. Agar foi parar num deserto cujo significado do seu nome é muro. E quando ela chega no deserto de Sur, ela acha que vai morrer. É ali então que o Deus de Abraão aparece para Agar. E então ela vai dizer, eu Roi, eu vi o Deus que me vê. Sabe o que ela está entendendo? Presta atenção. Ela era egípcia, mas vai mencionar essa palavra no hebraico. Porque ela reconhece que quem está diante dela é alguém que ela via frequentar a casa de Abraão. Quem está me acompanhando, diga amém. Então ela é egípcia e está desesperada, mas ela percebe que a presença daquele anjo manifesta o Deus que cumpre promessas na casa de Abraão. Ao invés de olhar para ele e dizer Deus de Abraão, ela reconhece e diz, hoje eu vi o Deus que me vê. Sabe o que ela está dizendo? Hoje eu entendi que o Deus de Abraão também sabe quem eu sou. Rapaz, isso é muito sério. Às vezes a gente foge numa tentativa desesperada de sair do lugar que nos aperta, que nos humilha, que nos afronta, sair do círculo de pessoas, seja no trabalho, seja na família, seja em alguns ambientes na igreja, porque nós somos seres humanos, e numa tentativa desesperada de sumir e de sair daquele contexto, a gente percebe que o Deus que cuidava da gente, naquele contexto, vai buscar a gente lá, vai buscar a gente na nossa fuga. Por quê? Oh, aleluia! Ela diz, eu Roi, eu vi o Deus que me vê. Aí olha o que ele diz para ela. O nome do menino, já deu a ultrassonografia, vai ser menino. O nome do menino vai ser Ismael. Sabe por quê? Ele diz, porque o Senhor ouve. Não, você não está entendendo, eu vou te explicar. Quando ela diz assim, ó, eu Roi, eu vi o Deus que me vê, ela está dizendo, agora eu vejo que Deus me vê. Mas quando ele responde essa conclamação que ela faz, dizendo o nome do menino será Ismael, sabe o que ele está dizendo para ela? Eu não apenas vejo, eu também. Oh, meu Deus. Se é para aplaudir, é todo mundo junto, com vontade, bem bonito para Jesus. O que ele está dizendo para ela é, Agar, eu não só vejo, eu também. E diferente de tudo que você já ouviu sobre testemunhas, Deus não é testemunha passiva de nenhuma circunstância. O que é isso? Tem gente que vê, mas não pode falar o que viu. Tem gente que ouve, mas não pode contar o que ouviu. Deus está dizendo, quando eu vejo e eu ouço, eu considero o que eu vou fazer em cima do que eu vi, do que eu ouvi. Agora ele vai submeter Agar a uma decisão que só ela pode tomar. Presta atenção. As direções para a sua vida, Deus vai liberar hoje pela sua palavra nesse altar. Mas é você que escolhe se vai tomar ou não. A direção vem de Deus, mas a decisão é sua. Qual é a direção de Deus para Agar? Ele diz assim para ela, Agar, volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Sabe o que ele está dizendo para ela? Volta de onde você fugiu. Mas eu vou voltar para ser humilhada? Vai. Mas por que tem que voltar? Quem ainda está comigo, diga amém. Lá atrás, quem ainda está comigo, diga amém. Por que tem que voltar? Porque o nome do deserto é Sur. O texto diz que a água acabou para ela ali e ela não tinha mais direção para ir para frente. Então preste atenção, o nome do deserto é Muro. Vem comigo, igreja, o nome do deserto é? O nome do deserto é? Ou ela perece diante do muro, ou ela volta para inaugurar um novo ciclo e viver uma nova história. O que isso significa para mim e para você? Por mais humilhado que você tenha sido, Deus não vai dar guarida na tua fuga. O que isso significa? Significa que quando você sair do lugar da sua humilhação, você não vai sair fugida pela porta dos fundos. Você vai sair despedida. Isso altera a conotação de dignidade que uma pessoa carrega. Agora, tem pessoas que preferem dar de cara no muro, bater com o ministério no muro, viver colocando o casamento no muro, confrontando a família no muro, os negócios no muro, trabalha na empresa, mas não cresce, só vive de cara no muro, lê a Bíblia, mas não entende nada, só dá de cara no muro, busca, mas não tem de Deus uma direção. Por quê? Porque o clamor pode estar certo, mas se ele estiver sendo feito no lugar errado, não vai adiantar nada.
hoje Deus está dizendo para alguém, faz uma escolha. Ou você come orgulho de frente para o muro, ou você engole o orgulho, dá meia volta. E volta do lugar de onde você saiu fugida. Volta a cumprir as obras que Deus colocou na tua mão. Volta a exercer o ministério que Ele te deu. Volta a cumprir o ofício sacerdotal que Ele derramou sobre a tua vida. Volta. Ai, Camila, mas se eu voltar, os outros acham que eu estou querendo disputar cargo. Os outros sempre vão achar alguma coisa. Só que Deus está dizendo, não viva sobre a expectativa do que eles acham de você. Viva sobre a expectativa do que eu tenho pensado a seu respeito. Volta. Agora, sabe qual é o nosso problema em ouvir Deus? Ao dar uma direção, dizer que essa direção começa com um caminho de volta, é porque a gente vive olhando a vida de Abraão em Gênesis 12 e vê que no dia que Deus falou com ele, Deus disse assim para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Todo mundo está preparado para ouvir um vai, mas ninguém quer ouvir um. Só que o que você tem que entender, filha, é que o Senhor está dizendo, não interessa a direção que eu der. Se eu estou dizendo vai, ou se eu estou dizendo volta. O que importa é que você tem de mim uma direção. Então presta atenção. Quando a direção é de Deus, até voltando você avança. Quando a direção é de Deus, até voltando você cresce. Quando a direção é de Deus, até voltando você rompe. Quando a direção é de Deus, até voltando você supera. Quando a direção é de Deus, a obediência corrige tudo. Você diz, mas vou voltar para ser humilhado? Vou voltar para ouvir conversa fiada? Eu vou falar rasgado. Tem gente aqui que visitou casas dentro da família e disse no dia da ira, eu não piso aqui nunca mais. Deus está dizendo, falou cedo demais. Porque você é a peça que eu vou usar para consertar essa família. Volta! 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 H agora volta. Por quê, gente? Porque voltar não é derrota, é direção. O que H precisa se concentrar agora é que não importa se é para frente ou para trás, ela está debaixo de uma direção. Olha para quem está do teu lado e diga, uma direção. Isso, diga uma direção. Uma direção é o que você precisa. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Ouça isso com carinho. O carro que você dirige, ou que você vai dirigir, eu profetizo, Senhor, carteira de habilitação. E profetizo que o Deus que dá a carteira também vai dar o carro. E já que é pela fé, eu declaro que vai ser 0. Aleluia. Mas vamos lá. O carro que você tem, que você dirige, ele sobrevive com apenas uma marcha? Não. Não dá para você rodar com um carro que só tem uma marcha. Ah, Camila, mas o meu é automático. Você pode ter certeza que ele tem de 5 a 6. Só que ele muda sozinho. Mas as marchas estão todas lá. Preste atenção. Em momentos difíceis, de humilhação, onde a gente vê tudo deteriorar e pede de Deus uma direção, o que você quer é um Deus que se levante e diga, eu vou te honrar. Não é um Deus que diz, volta e se humilha. Só que toda a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Ela não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Então não importa se é para ir ou se é para voltar. Se é de Deus, é bom cumprir. Volta para o exemplo do carro. Só quem dirige agora, ou já viu alguém dirigir, entende? Vai conseguir responder. Você consegue subir uma ladeira, uma rampa íngreme com o carro de terceira? Consegue subir de segunda? Se ela for íngreme, você só sobe de? Agora deixa eu te mostrar uma coisa. A marcha primeira, ela é a marcha de maior força, sim ou não? Mais ou menos, vai ouvindo. Ela tem muita força. Ela ajuda você a subir as rampas íngremes. Só que ela consegue correr? Não. O giro do motor começa a gritar. Porque ela tem força. Em épocas onde você precisa fazer força, você não tem que ficar olhando para a velocidade.
Escute isso. Agora preste atenção que eu não vou parar na primeira, não. Você sabe qual é a marcha de maior força no carro? Não é a primeira. Quem já dirigiu sabe. É o quê? É o quê? É a ré. Se o morro for íngreme mesmo, papai tinha um Fusquinha, 86. Quando a gente precisava subir um morro que era muito íngreme, papai botava a primeira, tentava, parava, descia, freio de mão, não conseguia. Aí o que papai fazia? Manobrava o carro e subia de... Tem gente que já começou a entender. Subia de ré. Por quê? A ré é bonita? Não. A ré é confortável? Não. Mas é ela que tem força para passar por situações que sem ela você não passaria. Isso aqui é só um exemplo para você entender. Sabe por quê? Você quer viver o cumprimento da promessa rápido. Você quer sair dessa humilhação rápido. Então você só procura velocidade. É por isso que está dando de cara do muro. Hoje Deus está dizendo, ativa a ré que eu te ajudo. Começa a andar na minha direção. Volta onde eu te mandar voltar. Abraça quem você tiver que abraçar. Desce diante de quem você tiver que descer. Pede perdão para quem você tiver que pedir. Camila, mas eu vou pedir perdão por quê? Foi o fulano que me humilhou. Foi a outra que me ofendeu. Foi ela que disse. Deus está dizendo, pois é, mas dela eu não espero nada porque o ventre está vazio. Mas de você eu estou esperando um recomeço na tua história. Anima alguém aí agora, mão direita lá em cima, vem comigo. Mão esquerda junto. No 3, você vai abrir os braços e vai sacudir o ombro de alguém, mas é para sacudir. Ai, Camila, mas é que eu não sou muito de sacudir. Então, da próxima vez, procura uma pregadora menos pentecostal. Porque hoje a gente é pentecostal até o tutano. Inclusive, cadê o menino da banda? Me ajuda aí no teclado. No 3, mão lá em cima. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, quando eu disser 3, você vai sacudir e vai dizer, se tiver que voltar, volta. É 1, é 2, é 3, vai, sacode. Se tiver que voltar, volta. Abraça quem tiver que abraçar. Pede perdão para quem tiver que pedir. Deus está dizendo, você vai voltar, mas não é para ser humilhada. É para recomeçar uma história nova. Eu vou entrar com novidade. Não importa se é subindo ou descendo, se é ganhando ou perdendo. Sabe o que acalma o nosso coração? Saber que a gente está no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus você não passa fome. Segura aí, é só os instrumentos por enquanto. No centro da vontade de Deus você não passa fome. Davi disse, fui velho. Ou melhor, fui moço. Sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. No centro da vontade de Deus você está no meio da guerra e não teme a guerra. Ele disse, eu não temerei o exército dos milhares que me cercam. Ei, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. Ela volta, olha aqui para mim. Ela volta, mas não volta feliz não. Ela volta, mas não volta alegre não. Porque, irmão, obedecer a Deus muitas vezes requer sacrifício. Esse evangelho oba-oba só dura o horário do culto. Camila, como é que você sabe disso? Porque depois a vida do povo em casa não muda. No trabalho não muda, sabe por quê? Querem pregar um Cristo sem pregar a cruz que Ele mandou carregar. Muitas vezes obedecer à vontade de Deus requer sacrifícios. Mas por que mesmo assim eu obedeço? Porque ela é boa, perfeita e agradável. Camila, por que você não está falando de Sara? Porque Sara tem uma promessa, está na mão de Deus. Hoje Deus trouxe a esse encontro mulheres para dizer, eu sei quem é você, Agar. Eu estou vendo a forma como você tem sido injustiçada. Eu percebo quando alguém te odeia, porque viu que você entrou num contexto e não estava na história, mas já está sentada na janelinha. E hoje eu vim cuidar de ti, Agar, sabe por quê? Porque você está gerando algo que vem de Abraão. Olha para mim, tem gente que é muito maior do que você, mas se incomoda com você. E você se pergunta, por que se incomoda comigo?
Você de vez em quando se sente como Davi se sentia diante de Saul, dizendo: eu sou uma agulha no teu palheiro. Por quê? O Senhor é maior do que eu, e eu vou te dizer por quê. Você não entende por que é tão perseguida. Você não entende porque tem sido tão afrontada e afrontado nesses últimos dias. Você se pergunta: meu Deus, se eu só fiz obedecer, por que eu estou sendo perseguida dessa forma? E Deus está dizendo: porque no teu ventre você não carrega só um filho, você também carrega uma nação. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Quando o nível de perseguição não é condizente com a vida da pessoa, por ela ser pequena, serva, humilde, simples, é porque Deus está dizendo: você considera isso só um ministério, você considera isso só um departamento, você considera isso só um título, você considera isso que você carrega apenas uma coisa dentre as tantas coisas que Deus te deu. Mas Deus está dizendo: não, eu uso a tua voz para abalar gerações. A tua oração vai mudar a hereditariedade da tua casa. Não é o que você sente, não é apenas o peso de uma barriga, é o peso da responsabilidade de alguém que carrega uma nação. Deus está falando com profetas hoje aqui, com ministros hoje aqui. Ela volta e se humilha. Não foi fácil, mas ela voltou. Sabe por quê? Eu prefiro voltar e recomeçar do que ter uma lápide do meu corpo no deserto dizendo: aqui jaz quem preferiu ser orgulhoso ao invés de obediente. Eu prefiro voltar, mesmo que eu tenha que sacrificar orgulho, brio, vaidade, do que ter filhos que não nasceram, porque eu decidi que eles não viveriam mais dentro de mim, porque decidi entregar os pontos do lado de fora. É por isso que Deus vai resgatar H no deserto. Sabe por quê? Por mais que a perseguição esteja vindo sobre você, assim diz o Senhor, isso não é só sobre você. Isso é sobre a voz que eu te dei. Isso é sobre a unção que eu te entreguei. Isso é sobre o fruto que você carrega. Isso é sobre o chamado que eu te confiei. Isso é sobre a obra que eu tenho na sua vida. Ela volta, se humilha, o tempo passa. O tempo passa, quem gera agora é Sara. Sara está feliz, mas a felicidade dela vai ser vulnerável. Sabe por quê? Porque quando você deixa pendência no teu passado, o teu futuro fica comprometido. Qual é a pendência? H voltou para casa. E ela tolera ela, mas não gosta da presença dela. Aí o que ela faz? No dia do desmamamento de Isaac, ela vai colocar para fora a última gota. Ela vê Ismael, que é filho de H. Completa para mim, para a gente terminar junto. Ela vê Ismael, que é filho de... zombando de Isaac. Só que eles são irmãos. Vem comigo, igreja. Eles são... Quem aqui nunca zombou do irmão? Nunca deu um chute na canela do irmão? Um peteleco na orelha do irmão? Nunca zombou do irmão? É coisa de... eu não estou dizendo que é certo, mas é coisa que acontece entre irmãos. Ela vai fazer, irmãos, um alvoroço. Abraão, deita fora esta escrava. Olha isso. Lá no capítulo 16, quando Agar era útil para Sara, ela não chamava ela de escrava. Ela dizia: deita com a minha, quem lembra? Só que agora, que não presta mais para mim, que mexeu com o meu orgulho, que não se comportou como eu desejava, deita fora esta escrava e o filho desta escrava, porque o meu filho Isaac não vai herdar com o filho dela. Aí Deus vem para Abraão, que está com o coração angustiado. Por quê? Porque em Isaac, Abraão conheceu o Deus que cumpre promessa, mas foi em Ismael que Abraão conheceu paternidade. Então ele não dá. Alguém olha para o que você carrega e pensa que é descartável, pensa que não tem proveito, pensa que porque veio antes não precisa ficar depois. Só que Deus está dizendo para mim e para você: as coisas não têm para mim o mesmo significado que tem para você. Então não despreze.
o que os outros carregam como se fosse copo descartável. Deus diz assim, para acalmar o coração de Abraão: Abraão, faz tudo o que Sara, tua mulher, te diz. Deus não concorda com Sara. O que ele está dizendo é: eu vou usar o que ela fez para recomeçar. Às vezes você não entende. Parece que Deus está do lado de quem te prejudica. Às vezes você não entende. Parece que Deus está apoiando quem te humilha. Só que Deus está dizendo: não significa que eu concordo, mas significa que eu vou pegar essa ferramenta que veio para a tua destruição e vou inaugurar um tempo de libertação na tua vida. Aí Deus diz para Abraão: Abraão, olha como Deus diz, só para você entender. Sara diz assim: deita fora esta. Vem, meu povo, abre a boca. Deita fora esta e o filho desta. Aí Deus diz assim: Abraão, faz tudo o que Sara te diz, porque é acerca desta serva. Você leu aí comigo. E do filho desta serva. Quantas vezes Sara chama H de escrava? Quantas vezes Sara chama H de escrava? Quantas vezes Deus chama ela de serva? O que Deus está dizendo nesse texto para H, para Abraão, para Sara e nessa noite para mim e para você é: as pessoas não deixam de ser quem elas são para mim só porque deixaram de ser quem você queria que elas fossem para você. O que Deus está dizendo é: Abraão, para Sara, H não presta para mais nada, mas aos meus olhos ela é a mesma serva que eu vi obedecer a Sara no dia que mandou se deitar na cama. Deus hoje veio resgatar a dignidade de algumas mulheres aqui. E Ele está dizendo: é o Senhor, não te vejo como vê quem te humilha. É o Senhor, não te vejo como vê quem te afronta. É o Senhor, não te vejo como vê quem te persegue. E eu não vou rasurar o valor da sua história só porque alguém não reconhece o que você fez. Qual é o nome disso? Justiça. Abraão coloca H para fora com muita tristeza e pesar junto com seu filho Ismael. H não sabe para onde vai. Só que quando ela voltou para casa, quem lembra? Ela estava debaixo de uma diré. De uma diré. Quando você está debaixo de uma palavra, você pensa que está caminhando a ermo, mas não está. Está no GPS do céu. Vai ela andando, vai ela andando, vai ela andando, andando. Aí ela pensa: eu vou morrer. Por quê? Deserto de novo. A vida de Agar é marcada por desertos. Quando ela para nesse deserto, ela chora. Ela acredita que vai morrer. Pega o menino, bota debaixo de um arbusto, vai para longe. Aí o texto diz assim: e distanciou-se dele cerca de 1 tiro de arco de flecha. Essa é uma medida usada para aferir distâncias no Antigo Testamento. E no Novo também, mas ela quase não é usada. Por quê? Porque distanciar-se de algo ou alguém cerca de 1 tiro de arco significa tomar uma distância muito longa. Completa aí pra mim. Tomar uma distância muito. Então quando alguém vai tomar uma distância muito, ele não diz tiro de pedra como Jesus. Jesus, quando ia orar a parte dos seus discípulos, o que João revela? E distanciava-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Distância curta. Arco de flecha, distância. Ela dizia: eu vou ficar bem longe para que eu não ouça o menino chorar. Você entrou hoje aqui e diz assim: eu vou pegar aquilo que foi alvo da minha perseguição, da minha falência, do meu sofrimento, da minha dor, e vou colocar isso bem longe de mim, que é para eu não lembrar de tudo que me feriu e não ver morrer tudo que Deus me deu. E você vai para bem longe. Só que hoje Deus te trouxe aqui para dizer: por mais longe que você possa ir, você pode colocar a tua cama no abismo. Você pode estar tomando 3 gotinhas de manhã, de tarde e de noite. Você pode estar dopado por um tarja preta, medicado pela necessidade de alguém. Não há lugar que você se distancie a ponto de que eu esqueça da minha promessa na tua casa, da minha promessa na tua vida, do compromisso que eu firmei contigo. Ela fica longe cerca de 1 tiro de arco. E aí ela diz que eu não veja morrer o menino. E ela começa a chorar, chorar, chorar. O anjo vem e diz: por que choras, Agar?
É complicado quando Deus sabe o que a gente está passando e pergunta por que a gente está chorando. Só que eu vou te explicar por quê. O texto diz que ela chorava diante de uma fonte. Olha isso, eu vou repetir. O texto diz que ela chorava diante de uma fonte, mas ela não via. E por que não via? Porque ela só estava chorando por aquilo que perdeu. Quando você fica preso ao que ficou para trás, você não consegue enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Ela está chorando com sede. Ela está chorando porque pensa que vai morrer de sede num deserto chamado Beceba. Só que ela está chorando diante de uma fonte, mas ela não vê a fonte. Deus está me usando aqui agora para dizer a alguém: e se eu te disser que você está chorando diante do teu milagre? Mas por que eu não estou vendo a saída, Camila? Por que eu não estou vendo a restauração? Por que eu não estou vendo ressurreição nisso? Por que parece que isso que eu estou vivendo não tem jeito? É morte. E Deus está dizendo: porque você só chora pelo que tu perdeu na casa de Abraão. Presta atenção. O que Abraão deu para ela? Pão e água. Responde, igreja. Abraão deu o que para ela? Abraão deu o que para ela? O texto não diz que o pão acabou. O texto afirma que a água acabou. A água estava onde? No odre. Ela segura o odre na expectativa de achar uma fonte. Porque ela só quer um pouco de água. Presta atenção. Ela só quer um pouco de água. Ela está chorando diante de uma nascente. Só que ela não vê. Deus está dizendo: quando você entendeu por que eu te tirei de onde eu te tirei, porque Ele está dizendo: eu não vou apoiar a tua fuga, mas quando eu decidi te tirar, ninguém te leva de volta. Quando você perceber que o que você perdeu não se compara ao que eu vou te entregar, levanta a mão que isso é profético. Altera o som do teclado, vem com algo assim mais forte, meu irmão, porque eu estou sentindo cheiro de milagre. Eu vejo pela fé. Isso aqui é profético, melhor, não é profético, é poético. Eu acho que essa é a expressão. Eu andando de lá para cá e Deus falou comigo: veja quantos anjos e quantos lenços. E eu disse: por que quantos lenços? Porque hoje o Senhor veio aqui para dizer: não chora, não chora. Por que choras? Por que você está chorando assim? Ah, porque eu vou morrer e o Senhor está dizendo: não vai. E por que não vai? É porque você está chorando tanto pelo que perdeu, que não está conseguindo enxergar aquilo que eu te dei. Quem em sã consciência vai chorar pela água que perdeu no cântaro, tendo uma fonte diante de si? Olha pra cá, gente. Aquilo que Deus está te dando não vai caber num vaso. Aquilo que Deus está te dando não vai caber num recipiente. Você a vida toda foi limitada, acostumada a viver de pouquinho. Mas o Jesus de João capítulo 4, que chegou para a samaritana e disse para ela: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, brota-se-á nele uma fonte. Uma fonte. Olha para quem está do teu lado e diga: esquece o cântaro. Esquece o cântaro. Para de chorar pelo odre vazio e celebra. Por quê? Porque agora a tua vida não cabe num recipiente. Você é nascente. No dia que Agar sai da casa de Abraão, nesse dia ela não sai fugida. Nesse dia ela sai despedida. Olha para quem está do teu lado e diga: se fugir tem que voltar. Você não falou, vou te dar mais uma chance. Diga: se fugir tem que voltar. Diga para ela ou para ele: mas se for despedido, sacode a poeira. Porque os inimigos que tu viste um dia, nunca mais outra vez vereis. Agora presta atenção, presta atenção. Isso não é sobre água, isso não é sobre dinheiro. Olha para mim, isso não é sobre pensão alimentícia. Quando Deus tira Agar da casa de Abraão, não interessa quanto que ela tem de pão e quanto tem de água. Sabe o que ela tem? Uma coisa que nunca teve desde o dia em que saiu do Egito para morar na casa de Abraão. O quê? Liberdade. Deus está dizendo: o que eu vou te dar, o dinheiro não compra. O que eu vou te dar, a pensão não muda. O que eu vou te dar não cabe no Bradesco, não cabe no Itaú. O que eu vou te dar não entra na conta poupança. O que eu
vou te dar é a liberdade de ser aquilo que Deus te chamou para ser, no lugar que Ele te plantar. Levante a tua mão se você é profeta e comece a ministrar isso. Diga para essa pessoa: sai com pão, sai com água, mas leva a tua liberdade. Seja livre. Para isto se manifestou o Filho do Homem, para nos dar liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei! Chega desse sentimento de prisão e de cadeia, aonde você quer fazer coisas que glorificam a Deus, mas está limitado por vícios, por coisas pecaminosas, por pessoas que te cercam como arame farpado, limitando o teu crescimento, limitando o teu sucesso. Até aqui você pode, gente com o espírito de Faraó, que diz até aqui pode, dali para lá não pode mais. No dia que Agar sai da casa de Abraão, não interessa quanto que ela leva na mão, interessa as cadeias que caíram de si. Quando ela pensa que o menino vai morrer, só tem uma coisa diferente da primeira vez que ela pensou que ia morrer. O que, Camila? O nome desse deserto não é Sur, porque Sur é... Quem lembra? Sur é... Mas sabe o que significa Berseba? Lugar de fontes. Referência tipológica: lugar de rei. Em Berseba, você não precisa de muita coisa. Se você estiver num lugar onde a água brota, você vai irrigar a terra, vai ter plantio, você vai construir casa, você vai levantar a cidade. Olha para mim, há uma unção muito forte aqui nessa noite. Eu vejo Deus mudando a geografia de pessoas aqui nessa noite. Geografia física. Há algumas pessoas aqui que estão sofrendo um nível de humilhação muito grande no quintal onde moram. E alguém pensa que você quer sair de lá para poder dizer que é a melhor. E Deus está dizendo: não, eu estou contando os dias da tua humilhação e eu vou mudar a tua geografia. Eu vou mudar a tua geografia territorial. E há outras que estão cerceadas no espiritual e no emocional. Deus vai quebrar essas cadeias e vai te dar liberdade. Liberdade. Quando ela chega em Berseba e pensa que o menino vai morrer, não vai morrer, porque Berseba não é lugar de morte, é lugar de... Vambora, meu povo, anuncia a boa nova. Berseba não é lugar de morte, é lugar de... Berseba não é lugar de morte, é lugar de... Berseba não é lugar de morte, é lugar de... Berseba não é lugar de morte, é lugar de... Deus está hoje aqui para te dizer: você não vai morrer, você vai recomeçar. Camila, mas por que eu tô com a sensação de que eu vou morrer? Por que eu tenho hoje menos dinheiro do que eu já tive? Por que eu tenho hoje menos amigos do que eu já tive? Por que a minha situação hoje está mais difícil do que eu já vivi? Deus está dizendo: porque dessa vez eu não vou recomeçar com os escombros de quem te humilhou. Vai ser eu, você e esse menino no deserto. Quando ela se distancia dele, olha o que o texto diz: distanciou-se cerca de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. Eu vou repetir que isso aqui é muito tremendo, olha isso. E distanciou-se dele cerca de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. Vamos lá, cerca de um tiro de... para que eu não veja o menino. Só que o texto diz que o anjo vem, fala para ela: Agar, levanta. E ela levanta. Diz para ela: olha aí a fonte, pega a água. Ela pega, vai lá, dá para o menino. Aí o texto termina dizendo assim: e cresceu no deserto. Não morreu, não. Não morreu, cresceu. Catuca os dois. Começa de trás para frente igual uma onda. Aonde a minha voz estiver chegando, seja na cantina, no estande de vendas, catuca os dois aí que estão perto de você e diga assim para essa pessoa: sabe isso aí que tu tá pensando que vai morrer?
Sabe? Esse casamento que tu tá pensando que vai morrer, esse filho que tu tá pensando que vai morrer, essa empresa que tu tá pensando que vai morrer, Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não vai morrer. Bebe água da fonte hoje, porque vai crescer. Vai crescer. Teu ministério não vai morrer, vai crescer. Tua família não vai morrer, vai crescer. Deus está visitando a nossa esterilidade nesta noite. Ele está dizendo, tua família não vai ficar míngua, tua família vai crescer. Aí olha isso, o menino não morreu, H não morreu, a fonte ficou lá, levantou a cidade. E quem tem a oportunidade de recomeçar, pode recomeçar do jeito que quiser, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Só que olha isso, Ismael podia ter sido qualquer coisa, gente. Só que você leu comigo. O texto diz, e o menino cresceu, habitou nos desertos e se tornou... Olha pra mim, não é coincidência. Sabe essa área hoje da tua vida que você diz, isso aí vai me matar? Deus está dizendo, sabe por que isso não vai te matar? Porque você vai superar isso. E quando você crescer, sabe o que você vai ser? Especialista em como é que se destrói isso aí. Você está aqui e está dizendo assim, Camila, eu estou aqui na casa de Deus, mas Deus sabe, a depressão está me matando, minha alma está como num abismo. Davi também sentiu isso, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, isso é uma ameaça do inferno, machuca, dói, é escuro, é frio, é triste, mas se ele tivesse autoridade para te matar, tu já estava morto. Então sabe qual é o nome disso? Ameaça, porque é o máximo que ele pode fazer, porque os teus dias estão contados na palma da mão de Deus. E assim diz o Senhor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquilo que não te mata você supera, e aquilo que você supera você se torna especialista. Quem vai virar especialista fica de pé num salto de glória. Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Eu quero ouvir você como um pregador nesta noite de boas novas. Comece a virar para os lados e a dizer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Vai recomeçar, vai recomeçar. Olha aqui para mim. Você não vai mudar de marido não. Você vai voltar a amar esse marido como nunca amou um dia. Você vai recomeçar. Você não vai precisar de um filho novo para compensar as tragédias dos filhos anterior não. Deus vai começar algo novo na vida desse filho que te traz problemas antigos. Especialista. Quando alguém perguntar assim, o que vai ser do teu futuro? Você diz, meu futuro? Você é especialista. Especialista em quê? Em resolver problemas que quiseram me destruir. Você vai ter autoridade para olhar para a gente com depressão, em estado de ameaça suicida, e em razão de ter superado com a graça de Deus e a fonte, vai olhar para pessoas nessa situação e vai dizer, você não vai morrer não. E como é que você sabe disso? E você vai dizer, porque eu sei como é que se vence isso. Eu venci isso. Você vai olhar para mulheres que foram traídas, mas que ainda assim amavam os seus maridos e viveram a desgraça da família, pensando que tudo vai pelo ralo. E você vai ter autoridade para entrar nesses lares e dizer, se você quiser, Deus restaura essa casa, esse casamento. E como é que você sabe o que eu estou passando? Porque eu sou especialista disso. Eu já fui traída, mas eu segurei minha família. Eu já vivi depressão, mas o Senhor me tirou do abismo. Eu estou falando aqui de testemunhos que você vai contar. Você vai dizer de onde Deus te tirou, e deste lugar que você vai te sair, Deus vai te dar uma corda para resgatar pessoas na autoridade da palavra que removeu a sua realidade de lugar. Liberdade. No 3, diga comigo, liberdade. Tá fraco? Diga liberdade. Levante a mão e diga liberdade. Diga liberdade.
Deus está declarando um tempo de liberdade na tua casa, de libertação na tua vida. O menino não morreu, o menino crê. Não vai morrer, vai. Não vai morrer, vai. Vem, não vai morrer, vai. Eu não vou parar no deserto do muro. Eu vou viver em Berseba, lugar de recomer. Calma, você não vai morrer, você vai recomer. Só uma coisa e eu devolvo o microfone. Só uma. Tem um período de intervalo, é necessário. Mas eu preciso fazer algo aqui. Eu quero orar por todos vocês, mas em especial por aqueles que hoje precisam voltar. Você está aqui, ama a Deus, conhece o Deus de Abraão e diz assim: não, mas eu venho porque eu gosto, mas eu não sou crente não. Você é crente? Não, Camila, eu não sou não, eu estou desviado. Desviada não frequenta culto. Desviada vai embora e não dá nem tchau. Que desviada é você que está num culto como esse e ainda está aqui dizendo assim: eita, estou sentindo Deus falando comigo. Tu não é desviada, tu é afastada, tem temor e está aqui porque tem saudade. O que Deus está dizendo para você hoje é: sabe por que os teus negócios estão batendo de cara no muro? Sabe por que tua vida está no muro? Porque você sabe que a única coisa que vai te fazer avançar é quando você voltar. Porque o orgulho não bota teu nome no livro da vida, mas uma atitude de humilhação te dá a alegria da vida eterna. Camila, eu até entendi, mas não preciso nem ir na frente não, sabe por quê? Porque Deus sabe, olha para mim. Sabe, mas não concorda. Porque não é Camila, nem igreja evangélica, nem pastor, nem padre, nem igreja católica. Isso está acima da religião. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse: mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também será envergonhado diante dos anjos e do meu Pai que está no céu. A maioria das pessoas que amam ao Senhor de coração não fazem com Ele uma aliança, não porque não amam, mas porque sentem vergonha. Vergonha de caminhar, vergonha de reconciliar. Sabe por quê? Você diz assim: eu tenho muitos pecados, muitos defeitos. E para mim, Camila, servir a Deus é coisa séria. Então primeiro eu vou arrumar minha vida, depois eu venho. E o seu desejo de arrumar a vida é real, mas você não consegue. Por quê? Não é porque você não quer, é porque o próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Camila, mas então como é que eu posso? E aí, se eu tenho uma situação para resolver, vem você e a tua situação. Camila, mas a minha situação é que eu tenho uma parada aqui, tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Camila, meu problema é mais grave, eu ainda tenho vícios. Vem você e o maço. Não, Camila, meu problema é mais grave. Olhando assim pra mim, ninguém diz, mas eu tô com 8 gramas de um bagulho que eu tenho que distribuir ainda hoje. Vem você, as 8 gramas, se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, humilhados, tantas mazelas. E ele não disse: eu vos julgarei. Sabe o que ele disse? Eu vos aliviarei. Sabe a liberdade que H viveu? Você pode viver ela agora. Mas Camila, vai ter que ir aí na frente? Vai. Então presta atenção, presta atenção. Se você já serve ao Senhor em alguma igreja, não vem aqui na frente que eu não estou te chamando. Se você está sentindo o desejo de orar: ai, Camila, eu creio que tem uma unção tão forte aí que eu quero chegar perto do altar para orar, posso ir aí? Não, eu disse, não ocupa esse espaço. O convite agora é feito só para quem tem coragem de admitir o que? O afastamento, a fuga. Camila, não precisa ninguém me trazer pelo braço. Não precisa nem demorar muito tempo explicando. Deus está falando isso aqui comigo, sabe por quê? Tem mulheres aqui que estão me ouvindo agora e dizendo: eu conheço a palavra, eu sei o que Deus tem comigo. E
você deu um ultimato na tua vida, dizendo, hoje eu vou lá. Porque se Deus não falar comigo, eu nunca mais piso em igreja. E Deus está dizendo, pois hoje eu falei contigo. E a minha direção para a tua vida é, volta. Então você sabe quem é você. Você não precisa que ninguém te traga. Sabe por quê? Você ainda ouve o Espírito Santo. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu quero que abra um corredor aqui. Aqui. Abra um corredor aqui. Isso. Vamos tentar abrir outro aqui até o final. Abre um raio aqui até o final. Até o final. Abre um corredor, igreja, até o final. Vai lá, meu povo, até o final. Abre aí, por favor. Tá vendo aqui do lado? Abre aí, por favor. Isso, é aí mesmo, onde vocês olharam, aí mesmo. Tenta abrir um corredor. Escolhe um lado e puxa a cadeira. Abre um corredor aqui. Meu mano da iluminação, deixa aceso aí pra gente. Pra ninguém tropeçar, porque esse caminho é caminho de vida eterna. Deus está abrindo esse corredor. E não é para você ser envergonhada. Sabe o que Ele está dizendo? Eu estou abrindo um caminho e é para você passar. Jesus, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei! A rota que você precisa pegar não é um lugar, é uma pessoa. Jesus, o caminho. No 3, quem está afastado, enrolada. Camila, depois que eu for na frente, eu não sei nem o que eu vou fazer. Deus vai te dar a direção do que você tem que fazer. A direção Ele está dando, mas a escolha é sua. Presta atenção que eu vou ampliar. Tem gente aqui agora dizendo assim, Camila, eu posso até vir na igreja, você está preso. Sabe por quê? Deus está falando comigo agora aqui. Você fez um pacto de sangue. E você diz assim, eu posso ir na igreja. Eu só não posso ir no altar, Camila, porque meu pacto foi de sangue. Pois assim te diz o Senhor, mulher. Me diga qual foi o sangue que você derramou, que o sangue do meu filho não tem poder de pagar a tua dívida hoje. O Senhor não vai renegociar a tua dívida, Ele vai pagar hoje essa dívida de sangue. Então no 3, você vai ter que ter coragem como elas. Porque Deus já está te dando uma direção, mas a escolha é... Quando eu disser 3, meus amigos vão aqui levantar um hino de sobrevivência. A gente podia até começar pelo refrão, né? Porque diz que a gente aprendeu a ganhar perdendo. Aprendeu a subir descendo. Aprendeu a avançar voltando. Ninguém se mexa agora, tenha temor. Eu conto 1. A igreja viva de Jesus que se reúne hoje aqui. Levanta a mão direita e começa a interceder agora. Mantenham os corredores abertos. Eu conto 2. Prepara pra gente entrar no refrão. 2,5. Camila, sou eu. Sou eu, é você? Tira o pé do chão agora e começa a caminhar em direção ao altar de Deus. Se você está lá atrás e diz, Camila, é longe. Longe é o céu sem Cristo. Sai do teu lugar e vem pra cá. 3. Tira o pé do chão e vem pra cá que eu quero orar por você. Vem! Vem, isso! Pode chegar perto. Eu estou te esperando, vem. E não importa o que eu sofri, te humilha, volta. O que importa é que eu conserta hoje. Sobrevivi. Eu aprendi a ganhar. Vem. Perdendo, eu aprendi a subir.
força e vem. Chega, isso. E o poder de Deus. Levanta a mão e vamos abençoar esse povo. Prepara e declara. Tem coisa boa chegando. Na vida de vocês, a partir de hoje. Tem algo acontecendo. Em nome de Jesus. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar. Isso. Perdendo, eu aprendi a subir. Descendo. Em nome de Jesus, Senhor, traz os que se chamam pelo teu nome. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Preste atenção. Nós vamos orar agora. Mas me diga você aí se eu posso orar. Sabe por quê? Eu não faço apelo. Apelando eu estou a 1h40. Então é convite. 1, 2, 3, quem crê vem. Mas tem dias, não é todo dia, tem dias que Deus diz assim para mim: insiste porque ela é teimosa, mas é minha. Eu não quero atrapalhar o cronograma do evento. Tem um recesso rápido para você, depois desse momento, beber uma água e voltar. Porque, irmão, quem vem, vem com vontade. Só que em momentos como esse, às vezes, Deus me diz assim: segura mais um pouco. E alguém pensa que é a gente aqui em cima que está segurando. Irmãos, olha para cá. Olha para cá. Eu tô salva. Se Jesus vier arrebatar a sua igreja, eu tenho certeza. Esse microfone cai aqui e eu subo. E tem um montão de gente que vai acontecer a mesma coisa. Então não é por mim, nem por quem já está salvo. Camila está insistindo por esses aqui também não. Sabe por que não? Se Jesus vier arrebatar a sua igreja agora, antes de eu orar, eles sobem com a gente. Porque a confissão pública de fé deles já foi feita. Quando saíram do lugar e vieram aqui à frente. É por isso que tem que vir aqui na frente. Então não é por mim, nem por quem já está salvo, nem por esses. Quem está segurando o culto a esse momento é você que está aí em pé no seu lugar, dizendo assim: eu sei que eu tenho que estar lá na frente, mas parece que eu estou travado. Não está não. A escolha é sua. Só que é você que tem que tirar o pé do chão e vir para cá. Eu declaro agora o sangue de Jesus sobre a tua cabeça. Declaro agora que você é livre para tomar a sua decisão. Então preste atenção. Se tiver alguém aí que diz: Camila, eu estava aqui no meu lugar dizendo assim para mim mesma: se tivesse mais um tempinho eu ia. Então toma esse tempinho. Porque o Senhor está parando isso tudo aqui só para te dar esse tempo. Vem, vem, vem. Esse tempinho é seu, vem. Porque, irmão, dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro é fácil. Difícil é ficar em pé intercedendo e esperando ela vir. Isso sim é um amor. Vem, tem gente vindo. Posso orar? Já veio. Já veio. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga: tu não tem que voltar não, pergunta aí. Tem não? Não? Então tá bom. Tem mais alguém do lado de cá? Posso orar então? Camila, sou eu. Será que vai dar tempo? Sai correndo e vem. Vem que dá tempo. Vem que dá tempo. Podemos orar? Estenda a mão, igreja. Vocês que estão aqui,
Estendam a mão direita de vocês. Faça aí uma oração, você e Jesus. Diga para ele: Jesus, eu estou hoje aqui fazendo minha aliança contigo. Outros estão reconciliando. Jesus, eu andei afastado, mas eu voltei. Fala com ele aí. Pai bendito e amado, em nome de Jesus, nós oramos agora por essas vidas. Como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós te pedimos, cumpre o que tu disseste que faria, porque tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos pecados dessas pessoas, nós ligamos a salvação das suas almas. Nós ministramos sobre elas a partir de hoje alegria, 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 alegria da salvação. Declaramos agora liberdade aos cativos. Declaramos agora, Senhor, um tempo de bonança, de reconciliação. Tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser mudado, Deus, como foi até hoje, não será mais. Faça, Senhor, cumpra, realiza esta obra que só o Senhor pode fazer. Como igreja nós abençoamos e os declaramos como sal da terra e luz do mundo. Abraça eles, Espírito Santo. Enche eles do teu amor e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por essas vidas.